Olá, jovem idealista! Como você vai no dia de hoje? Seja muito bem-vindo ao canal do Pedro Previdelli. E no dia de hoje é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vai fazer você se encantar, se apaixonar por mitologia e entender isso de uma maneira completamente diferente. Qual que é a importância da mitologia? São só umas historinhas que contam pra gente. Eram a história dos deuses que os gregos, romanos e outros povos pagãos ali cultuavam e acreditavam literalmente, assim, completamente. Será que era só isso? Uma história da carrochinha? Uma história de mentirinha para boi dormir, para poder controlar a população? E a gente está falando de algo, de uma época que a população ela era simplesmente burra, ela acreditava nessas histórias e hoje nós somos muito esclarecidos, temos a ciência, somos muito mais inteligentes do que eles eram naquela época. Será que isso é verdade? É a narrativa de hoje, né? Mas será que isso é verdade? E você sabia que os textos das grandes religiões têm muito, muito, muito mais a ver com as mitologias, seja mitologia grega, romana, nórdica, eslava, celta, elas compartilham a forma, a estrutura mítica. Calma que eu não vou dizer que tudo tem o mesmo peso, tudo tem o mesmo valor. A gente tem provas históricas para tudo, porque a gente tem provas históricas para muitas das coisas no Antigo Testamento, não muito para as coisas mais antigas ali de Gênesis, enquanto a gente não vai ter muitas provas históricas para as mitologias, então não se trata do conteúdo ser verdadeiro ou falso. O que há em comum entre as mitologias e os textos das antigas religiões, por exemplo, no Antigo Testamento, ou os Vedas e o Vedanta para as religiões hinduístas, eles compartilham uma estrutura mítica. Mas calma que, se você ficou curioso em relação a isso, eu vou falar um pouco mais dessa forma, dessa estrutura compartilhada, um pouco mais para o final do vídeo. Então, vamos lá. Antes de ter ciência, o ser humano tinha um mito. Antes de ter filosofia, ele tinha uma narrativa sagrada. Antes de ter psicologia, já sabia que havia algo dentro de si que não se deixava nomear facilmente. E chamava esse algo de Deus. Então a pergunta que esse vídeo quer responder não é histórica, não é o que os gregos acreditavam. A pergunta é: o mito faz algo com você? E a resposta, segundo alguns dos pensadores mais profundos, desde a antiguidade até os dias de hoje, é que sim. A mitologia tem a capacidade de criar a consciência e criar a história. Então a gente está falando de alguma coisa muito poderosa. Então, o mito seria uma gramática invisível. O mito precede a ciência e a psicologia, não é ficção, mas a gramática invisível que funda a consciência humana e a história. Então, a pergunta central: como o mito nos cria? Então, vamos falar primeiramente de um filósofo brasileiro não muito conhecido, infelizmente, mas que tem um trabalho muito consolidado academicamente, escreveu livros muito, muito grandes, tinha um grande interesse nisso e estudou nisso profundamente. Então, o filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva, ele propôs o seguinte, que o mito não é uma explicação primitiva do mundo, ele é uma ontologia, uma forma de habitar o ser. Então, para ele, o pensamento mítico não foi superado pela razão, foi sufocado por ela. E esse sufocamento tem um custo, a perda da vitalidade existencial, da capacidade de sentir o mundo como sagrado, habitado e vivo. Ele falou, o mito é a própria existência humana enquanto ela se abre ao ser. Então, em obras como Mitologia, Existencialismo e Filosofia da Mitologia, ele dialoga com Nietzsche, Heidegger e com as culturas indígenas sul-americanas para mostrar que o retorno ao mito não é regressão, é a recuperação de uma dimensão essencial do ser humano. Então, para Vicente Ferreira da Silva, a história humana não é produzida apenas por causas econômicas, políticas, científicas, técnicas ou mera vontade de pessoas que ocupam o poder. O mito abre o horizonte dentro do qual os acontecimentos ganham sentido. Cada civilização vive e age a partir de um núcleo mítico que determina o que ela considera real, sagrado, digno de existir. Esse é o famoso mito fundador, que é um termo
Um conceito criado pelo próximo filósofo que a gente vai falar logo mais. Então, os gregos não construíram templos porque tinham pedra e mão de obra. Construíram porque habitavam um cosmos em que os deuses eram presenças reais que demandavam morada. O mito não acompanhou a história grega como enfeite, ele a gerou. Sem o horizonte mítico de Apolo e Dionísio, não há filosofia grega, não há tragédia, não há Ilíada. Então, o mesmo vale para os povos indígenas sul-americanos que o Vicente estudou. Suas formas de organização social, seus rituais agrícolas, suas guerras e alianças, tudo emerge de uma mitologia que não descreve o mundo, mas o institui, o funda. Então, quando essa gramática mítica é destruída pela colonização, pela modernidade, pelo racionalismo, a história não fica mais livre, ela fica vazia. O povo ele só sobrevive biologicamente, mas perde a capacidade de agir historicamente conforme arquétipos eternos. Ele perde o horizonte de sentido que tornava a ação mais profunda, perene e duradoura na história possível. E ele, o Vicente, além de alguns outros pensadores, vai ainda mais fundo, né? O mito não apenas organiza a história coletiva, ele estrutura a consciência individual. Então, para ele, a consciência humana não é uma faculdade neutra que depois se encontra com o mundo e decide como interpretá-lo. Ele é formado pelo mito antes de qualquer reflexão. O homem mítico não experimenta o mundo como um conjunto de objetos neutros sobre os quais projeta significado. Ele experimenta o mundo já carregado de sentido, habitado por forças, orientado por um sagrado que lhe precede. A consciência que emerge nesse contexto é qualitativamente diferente da consciência moderna. Ela é participante, né, participativa, não espectadora. Então, quando a modernidade destrói um mito e substitui o cosmos sagrado por um universo de leis naturais mecânicas, ela não liberta a consciência, ela empobrece. A consciência moderna ganhou clareza lógica e analítica, mas perdeu profundidade existencial. Perdeu a capacidade de se sentir em casa, de habitar o mundo, de reconhecer na realidade um interlocutor, não apenas um objeto. Então, por isso, para Vicente Ferreira da Silva, o retorno ao mito não é nostalgia, é uma tarefa filosófica urgente. Então, é recuperar a dimensão da existência que a razão instrumental da ciência moderna sufocou e sem o qual o ser humano não consegue viver plenamente, apenas sobreviver. Vamos para o próximo filósofo. Vou tentar ser breve aqui, que eu já coloquei bastante informação na tela. Então, para Schelling, o mito não é uma invenção, um engano, mas um processo vivo e necessário pelo qual a consciência humana se desenvolve, revelando progressivamente o absoluto. Então, foi ele que cunhou, que criou o termo mito fundador. Então, o mito é a forma original da consciência, anterior à razão, onde o homem se relaciona diretamente com o divino. Temos uma unidade do divino. Através do mito, a mente humana busca expressar a totalidade e a unidade do absoluto ou Deus, né? Mesmo que de forma fragmentada. Então, cada etapa mítica representa um degrau essencial na evolução espiritual da humanidade em direção a um conhecimento mais completo. O processo histórico pelo qual a humanidade passou pela mitologia não foi um erro, foi uma necessidade do próprio Deus ou absoluto. Os mitos das diversas culturas não são invenções humanas arbitrárias, são teofanias ou revelações sobre Deus. São irrupções do divino na consciência humana em estágios distintos. A sequência mitológica da história é a lenta epifania do Deus que se revela por etapas. Então, Schelling antecipa toda a fenomenologia da religião e, de certo modo, aprofunda Hegel. O mito não é o oposto da filosofia, é a filosofia em seu estado germinal. Então, ele seria uma espécie de pré-revelação, digamos assim, uma preparação para a revelação cristã também. Agora nós vamos para Jung. O que Jung falou sobre isso é muito, muito, muito interessante. Então, Jung ele não era filósofo, ele era médico, né? Psicólogo também. Então, ele encontrou os mitos não como uma realidade morta do passado, mas mas ele encontrou isso nas suas sessões de terapia, ele encontrou isso nas pessoas. Então, pacientes que nunca tinham lido mitologia grega descreviam em sonhos e delírios imagens que apareciam em Homero, ou no Mahabharata, que é uma das histórias épicas do hinduísmo, das religiões indianas. E até coisas que apareciam em textos alquímicos medievais.
Então isso não era uma coincidência para Jung, era uma evidência de uma estrutura, e ele chamou essa estrutura de inconsciente coletivo. Uma camada da psique, da alma humana, que não é pessoal, não é formado pela história individual de nenhuma pessoa, mas é compartilhada por toda a humanidade. E os arquétipos são as formas que habitam essa camada. O herói, a grande mãe, o velho sábio, a sombra, o self. São padrões que aparecem em todas as culturas e em todos os tempos, porque fazem parte da estrutura do próprio ser humano. Então, para Jung, concordando também com Vicente Ferreira da Silva, a consciência não precede o mito cria a consciência. Então, no início da espécie, quando da vida individual, o ser humano não se distingue do mundo. A criança pequena não sabe onde termina ela e onde começa a mãe. O homem arcaico não entende bem onde termina ele e onde começa o cosmos. Essa é a condição que Jung chama de participação mística, um estado de fusão indiferenciada, herdada da própria matéria biológica. Então, o mito é instrumental, né, ele é instrumental para que essa fusão comece a se articular. Quando uma tribo narra o mito do herói que desce ao submundo e retorna transformado, ele não está contando uma história de entretenimento, ela está criando coletivamente, ritualmente, a possibilidade de que os indivíduos daquela tribo também façam essa descida interior. Está, de certa maneira, disponibilizando um mapa psíquico. E a Divina Comédia do Dante tem exatamente esse papel, faz exatamente isso. Então, o arquétipo em si ele não tem forma, ele é uma energia pura, potencial. O mito é uma das formas que essa energia encontra uma imagem. E ao encontrar uma imagem, ela se torna manejável pelo ego. O herói que mata o dragão não é apenas uma boa história, é um script psíquico que o ego pode habitar quando precisar enfrentar seu próprio monstro interior. Então, sem o mito, o arquétipo fica bruto, e quando ele aparece na consciência sem a meditação da imagem e da narrativa, produz psicose, possessão, fanatismo. O mito é a canalização civilizatória dos conteúdos mais poderosos da alma, da psique humana. E, segundo Jung, o próprio processo pelo qual nos tornamos sujeitos conscientes depende dessa mediação. Então, por exemplo, o mito de Édipo não é a história de um homem que amou a mãe. É um mapa para atravessar o momento em que toda criança precisa se separar da fusão primordial e se tornar um ser individuado. Quando Sófocles narrou Édipo, ele não inventou o complexo de Édipo. Ele deu a ele uma forma que a cultura podia agora transmitir, né? Geração após geração. Então o mito é a tecnologia de transmissão dos processos de individuação. Individuação para Jung é como um ser humano se desenvolve interiormente completamente, como que ele integra consciente e inconsciente, todas as partes do consciente se torna o self, o si mesmo. Integrando persona, sombra, ânima e ânimos, certos arquétipos. Claro que hoje não vai dar tempo de falar dessa questão da psicologia junguiana completamente a fundo, senão ficaria muito longo, deixo para outro dia. Então, vamos avançar. É como a humanidade garante que as gerações futuras tenham um repertório psíquico para atravessar as crises que toda a vida humana inevitavelmente encontra. Então, a consciência moderna, ao rejeitar o mito em nome da razão, não se libertou dos arquétipos, ela apenas os perdeu de vista. E arquétipos que perdemos de vista não desaparecem, eles voltam disfarçados. Quer ver uns exemplos do século XX? A nação como grande mãe, o líder como herói redentor, o inimigo como sombra absoluta, o progresso como mito de criação secular. O século XX foi para Jung a demonstração mais trágica de que uma cultura sem mitos conscientes não fica livre dos mitos. Ela fica à mercê dos mitos inconscientes. E mitos inconscientes são muito mais perigosos do que os conscientes. Exatamente porque não reconhecemos neles o que são. Então a gente teve muito no século XX uma certa transposição, em que a gente começaram a erguer líderes, por exemplo, comunistas, que mataram milhões e milhões de pessoas como certas figuras míticas. Então a gente só fez uma certa substituição, só que foi uma substituição sem levar em conta o fator transcendente, e foi uma substituição completamente terrível, tenebrosa e desastrosa, certo?
Foi realmente algo muito ruim. Então agora vamos para Platão, falar um pouquinho de Platão e Nietzsche. O Platão vai ser o autor mais antigo que eu vou estar falando, mostrando nessa série de vídeos sobre mitologia. Então, o Platão usava mitos como nenhum outro filósofo ousou, né? Não como uma ilustração, mas como veículo de verdades que a argumentação racional não consegue alcançar sozinha. O mito de Er, no final da República, o mito da caverna, o mito do carro alado no Fedro, todos dizem algo que o silogismo, o raciocínio lógico puro, não consegue dizer. Que a alma tem uma história que precede o nascimento, que o conhecimento é reminiscência, que existe um mundo mais real do que esse. Para Platão, o mito não contradiz a filosofia, ele é completa, acessa camadas da realidade que o logos, a razão apenas, alcança apenas pela borda. Então, e o Nietzsche foi o primeiro pensador moderno a perceber que com toda a clareza de um diagnóstico, o que a morte do mito fez a uma civilização foi um desastre, realmente. Então, no seu livro Em Nascimento da Tragédia, ele mostra que a cultura grega atingiu seu apogeu não apesar da tensão entre Apolo e Dioniso, que seria ordem e caos, elementos de disciplina, esforço masculinos, elementos de festa, de relaxamento femininos, mas por causa dela. Então, Apolo é o deus da forma, da individuação, da clareza luminosa, é o polo ativo, da ação, masculino. Dionísio é o deus do excesso, da fusão, do êxtase que dissolve as fronteiras do eu, é o polo feminino. A tragédia grega era o espaço em que essas duas forças se encontravam e se fecundavam. Esse encontro produziu a mais alta criação que Nietzsche conhecia. Mas, apesar de falarmos de Platão, Sócrates, que era mestre de Platão, para Nietzsche, corrompeu esse equilíbrio. Ao fazer da razão um único tribunal da realidade, ele matou o Dionisíaco. E como o Dionisíaco morre o mito, começa a morrer o mito. Porque o mito vive exatamente onde a razão não alcança. Na embriaguez, no terror sagrado, na beleza que paralisa, no luminoso que não se deixa reduzir ao conceito. Então vamos para uma frase do Nietzsche. Sem mito, toda cultura perde sua força natural criadora. Somente um horizonte cercado por mitos encerra em unidade todo um movimento cultural. Então isso é muito, muito, muito complicado. Então a solução para Nietzsche ela não é nostálgica, não se trata de ressuscitar os mitos gregos. Trata-se de criar novos mitos, mitos à altura do homem que veio depois da morte de Deus. Aqui que ele fala de Zaratustra, né? Mas Nietzsche entende que o mito não é passado, é uma necessidade permanente. Toda civilização que pretende durar precisa de um núcleo narrativo que dê sentido ao sofrimento, que justifique o esforço criador, que faça do tempo algo mais que uma linha reta para o nada. É muita informação que eu estou tentando colocar num vídeo só, galera. Mas vamos lá. Então, vou falar brevemente de outros 3 autores. Então, Luc Ferry, ele fala da mitologia grega como uma filosofia de vida e como um sistema de pensamento existencial. Então, no livro A Sabedoria dos Mitos, ele mostra que as grandes narrativas gregas, Ulisses, Hércules, Orfeu, não são histórias de aventura, são manuais de como viver. Como lidar com a híbris, o excesso, o caos, como enfrentar a morte, como encontrar sentido em um mundo governado pelo acaso e pela necessidade. Eu discordo dessa parte, que o mundo é governado pelo acaso e pela necessidade, mas é o que a cosmovisão científica moderna tenta pregar pra gente. Então, para Luc Ferry, os gregos, por meio dos mitos, né, tinham ali a primeira filosofia prática da humanidade. Antes de Sócrates já havia sabedoria. Ela só estava em forma de narrativa, não de argumento. Então temos Próclo, que foi um dos maiores neoplatônicos ali. Então ele falava ali, vou dar alguns exemplos. Afrodite, para ele, não é apenas deus do amor, ela é o princípio cósmico de atração e harmonia que sustenta a união dos opostos em todos os níveis do ser. Então, Prometeu, para Próclo,
ele não é só um titã que rouba o fogo dos deuses e dá para a humanidade. Ele é o princípio metafísico de descida da luz divina ao plano material. O fogo roubado não é chama literal. É o princípio noético que distingue o ser humano de outros seres, sua capacidade de participar do divino, mesmo estando preso ao corpo. E o castigo de Prometeu está coitado ao rochedo, com as arpias devorando o seu fígado todos os dias, e isso viria a se regenerar e ele sofreria por isso eternamente. Isso não é uma crueldade arbitrária. É a imagem precisa da condição da alma que desceu à matéria. Ela padece porque a matéria é limite e sofrimento, mas ela se regenera porque sua natureza divina não pode ser definitivamente destruída. O eterno retorno do fígado é a imortalidade da nossa alma, do nosso espírito, ou da centelha noética, mesmo dentro do tempo. Então, o mito para Proclo é a linguagem que a realidade usa para falar de si mesma quando se dirige a seres que precisam de imagens antes de conceitos. E agora, o classicista Luc Brisson, grande intérprete de Platão, um filósofo canadense. Então, ele dizia que o mitos grego não é oposto ao logos, à razão. Ele é um tipo específico de discurso. Um discurso que funda, que narra origens, que legitima ordens. Então, Platão ele não usava o mito mesmo, apesar de ser filósofo. Ele reconhecia que certos domínios, né, a origem do cosmos, a natureza da alma, o destino da alma após a morte, então simplesmente isso excedem a argumentação demonstrativa. O mito é um instrumento adequado para falar do que está além da experiência direta. É sobre mostrar ao invés de demonstrar. Então, o Brisson mostra que essa tensão entre mito e logos, ou mito e razão, longe de ser uma fraqueza do pensamento grego, é, na verdade, a sua maior riqueza. Agora, um pouquinho mais de alguns outros autores. Paul Gell, psicólogo fundador da psicologia da motivação. Jean Baudrillard, um dos meus filósofos favoritos. Paul Gell, ele fala em Hércules e Ícaro, né? Fala da psicologia do desejo, o mito como espelho das tensões da alma, e Jean Baudrillard aprofunda. O símbolo não representa o sagrado, ele é a sua presença real. Então vamos pensar agora qual mito orienta a sua vida. O mito é uma estrutura permanente da experiência humana. A pergunta final permanece aberta. Qual mito ou arquétipo orienta sua vida hoje? Com certeza tem algum mito ou arquétipo orientando sua vida e você não sabe como articular e como dar cabo a isso e como seguir isso. Mas se você seguisse isso, você saberia qual história você tem que viver, o que você tem que cumprir na sua vida. Quais tem que ser os principais objetivos da sua vida. E aquilo que eu tinha falado no começo sobre a estrutura em comum das religiões antigas, né, com as mitologias, a estrutura mítica. Então, o que eles têm em comum? Uma linguagem simbólica da realidade, um jeito de expressar verdades metafísicas por meio de imagens, eventos e narrativas, um discurso onde o visível e o invisível interpenetram. Então, a estrutura mítica não é sobre histórias inventadas, mas é sobre uma forma de revelar realidades mais altas por meio de imagens concretas. A gente tem, sim, isso em comum entre o Antigo Testamento, os Vedas, o Vedanta e as mitologias. Aí. Então, para citar aqui um outro autor, aqui, o Wolfgang Smith, ele fala de uma cosmologia vertical, de múltiplos níveis, onde a gente tem a camada superior, ali, divina e transcendente, depois celestial e inteligível, e terrestre e material. Então, os eventos nas narrativas dos textos religiosos antigos e das mitologias, as narrativas ocorrem simultaneamente em múltiplos níveis, em todos esses níveis. Está tendo uma guerra entre os deuses, e por causa disso está tendo uma guerra entre os seres humanos, ou está tendo um conflito amoroso, um triângulo amoroso entre os deuses, e por isso está acontecendo um triângulo amoroso ao mesmo tempo com reis ali, com pessoas da corte. Só para dar alguns exemplos.
Então, aquele homem que pintou um bisão na parede de uma caverna há 30 mil anos não estava fazendo arte, estava fazendo mundo. Estava com aquela imagem convocando uma presença, participando de uma realidade maior do que ele. Nós somos os descendentes desse gesto. E a pergunta que fica é: ainda sabemos fazê-lo? Então, qual é o mito que orienta a sua vida, mesmo que você nunca tenha chamado ele assim? Agora nós vamos, só para eu mostrar bem rapidamente para vocês, para encerrar, acho que o vídeo já ficou bem longo, quais são os livros nos quais eu estou me baseando para fazer essa série de vídeos sobre mitologia, sobre alguns outros assuntos também, mas eu vou estar mostrando mais aqui para vocês o que eu me baseio para essa questão específica da mitologia e a relação da mitologia com a filosofia, que é um tema que eu amo demais, um dos meus favoritos. Então, Luc Ferry aí, que eu já mencionei. Mitologia e filosofia, aqui tem umas 550 páginas para vocês. O filósofo brasileiro aí, Vicente Ferreira da Silva, ó. Transcendência do mundo. Temos aqui mais o quê? Mais 720 páginas para vocês. Obviamente, Platão, só peguei o livro de diálogos dele, o volume 1, mas os mitos aparecem ao longo de toda a obra de Platão, então vai dar mais umas, sei lá, 2.000, 2.500 páginas. Schelling, que cunhou o termo de o mito fundador, bem aqui. Temos Mircea Eliade, Mito e Realidade, aqui também. Outro do Schelling que complementa a filosofia da mitologia, que vem logo depois, é a filosofia da revelação. A gente tem o Próclo, que comentou Platão, foi um grande neoplatônico, diretamente traduzido do grego para o inglês aqui, pelo Thomas Taylor, de Cambridge. Mais umas... Quantas páginas? Mais umas 600 aqui para vocês. Aí nós temos o brasileiro Jatorrano, da USP, O Sentido de Zeus, aqui. O mito do mundo e o modo mítico de ser no mundo. Aqui o simbolismo na mitologia grega, do Paul Diel, fundador da psicologia da motivação. Temos também a dramaturgia, né, tragédia grega antiga. O Jatorrano, que eu mostrei aqui, escreveu a introdução para as 3 partes da Oresteia, que é uma das fontes primárias para a mitologia. Temos Homero, Hesíodo, Ésquilo, Virgílio, Hesíodo, Sófocles e Eurípides. Então, são 3 volumes, como eu falei. Tem o Ciência e Mito, do Wolfgang Smith, que está chegando, que eu tenho em PDF, mas está chegando a versão física. Então, tem outros livros ainda. Então, podem ter certeza que vai ser muito bom. Vai ser excelente, galera. Então, não deixem de comentar, compartilhar, se inscreverem, ativar o sininho. E é isso. Até o próximo vídeo.